Você ouve o som de uma batida na madeira da porta. Não tem nenhum grito, nenhum pedido de socorro, só 3 pancadas curtas, espaçadas, por mais que esteja sozinho em sua casa e ninguém para te visitar. Aquelas batidas agora te lembram de algo. Que você não está sozinho quanto gostaria. Lá fora, o sol ainda queima. O calor é tão intenso que parece que o asfalto está derretendo. O chão poderia fritar um ovo. Com certeza queima os pés de quem tenta cruzar o dia. Mas é da noite que você tem que ter medo. Quando a bola de fogo no céu vai embora e algo ou alguém se aproxima da sua casa. No jogo lançado para PC em 2025, chamado No, I'm Not a Human, você não é um herói, nem um soldado, nem um sobrevivente pronto para lutar. Você é apenas você mesmo, um alguém normal. Ou talvez nem isso. O jogo começa de uma forma simples, uma casa com um quarto, um rádio e o som do vento batendo nas janelas. Mas essa simplicidade que o jogo te mostra a primeiro momento é uma mentira. O que parece ser apenas mais um simulador de sobrevivência logo se transforma em uma experiência existencial sobre solidão, identidade e a falência da humanidade. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Faz tempo que eu penso em criar um quadro que fala melhor sobre nossas mídias de entretenimento atuais, filmes, jogos, séries, mas só falar delas por falar não é algo que mostraria a essência do canal David Eric. É por isso que teremos esse novo formato, uma adaptação dos vazios que existem nas coisas. Sobre o jogo No, I'm Not a Human, que na tradução literal seria não, eu não sou um humano, ele não possui apenas o vazio físico do mundo desolado, mas também o vazio que mora dentro de nós. Você vai entender. A história de No, I'm Not a Human se passa em um futuro aparentemente não tão distante, onde o Sol se tornou o inimigo da humanidade. A radiação é tão forte que estar ao ar livre durante o dia é praticamente pedir para morrer. As cidades morreram, as florestas se tornaram pó e o pouco que restou da humanidade vive em casas escuras, protegendo-se do calor e do desespero. Durante o dia, há silêncio absoluto. As paredes rangem, a poeira se acumula e o som da sua própria respiração é o único lembrete de que ainda existe vida. Mas à noite, as coisas mudam. À noite, alguém sempre bate na porta. Esses visitantes são a alma do jogo. Eles pedem abrigo, dizem estar fugindo do calor, da morte, de algo lá fora. E cabe a você decidir se abre a porta ou não para deixá-los entrar. Mas tem um problema. Nem todos eles são humanos. Os chamados visitantes imitam a aparência humana. Eles falam, respiram, olham nos seus olhos, mas algo neles está errado. Um movimento estranho, uma fala desconexa, um olhar frio demais, como se fossem skinwalkers. E se você deixar o visitante errado entrar, é o fim. Você pode até pensar à primeira vista. Parece simples. É só trancar a porta, impedir todos de entrar e esperar o sol nascer. Mas não. Seria muito fácil. Ficar sozinho, mesmo que em sua própria casa, é perigoso. A casa não é só um abrigo, é uma prisão mental. E dentro dela, o vazio começa a se mover. O jogo insinua que o isolamento total te enfraquece, te torna vulnerável,
Quando você está completamente sozinho, algo vem te buscar. Como já falei anteriormente, pessoas irão te visitar. Algumas serão humanas e outras não. Negar abrigo a visitantes que são humanos de verdade, pessoas assustadas, fugindo do mesmo sol, da mesma morte, também pode fazer você se dar mal. Porque uma vez que a criatura que se finge de humano te pergunta se você está sozinho, você tem que dizer a verdade. Se estiver sozinho quando isso acontecer, é a sua morte. O jogo te coloca exatamente nesse ponto de ruptura. Precisar de companhia para sobreviver, mas temer a companhia que você mesmo deixa entrar. É o equilíbrio impossível, o coração da experiência do jogo. Deixar alguém entrar é um risco, mas recusar todo mundo é uma sentença. Nesse jogo, o terror está na dúvida entre abrir ou trancar. O jogo nunca te dá certeza de nada, e é exatamente aí que o medo nasce, na dúvida. Você não teme o que vê, teme o que pode estar ali. Ao longo das noites, a própria história do jogo começa a te dar dicas de como identificar sinais de que um visitante é uma criatura do mal. Você aprende a observar mãos, olhos, dentes, gestos. Qualquer detalhe pode entregar um impostor. Mas a cada decisão errada, uma culpa se instala. Quando recusa abrigo para um humano verdadeiro, o silêncio que vem depois parece te condenar. O terror em No, I'm Not a Human é moral. Não é sobre monstros e jump scares, mas sim sobre julgamento. O seu julgamento. A cada escolha, você sente o peso de decidir quem merece viver e quem deve ser deixado lá fora. Você percebe o quão somos falhos em julgar alguém apenas pela aparência. Você começa a se perguntar: e se eu estiver matando inocentes? E se eu estiver salvando o inimigo? O jogo não responde a essas dúvidas, e é essa ausência de resposta que vai te engolindo aos poucos. Com o tempo, o vazio começa a se tornar o verdadeiro inimigo. O silêncio constante, a repetição dos dias, o isolamento. Você começa a perceber que o vazio não é apenas o espaço entre as coisas. Ele é algo vivo, algo que se aproxima toda vez que você fica sozinho tempo demais. O vazio aqui é simbólico, representa a perda de propósito, a perda de humanidade, o desaparecimento da empatia, aquela sensação de olhar no espelho e não reconhecer mais o rosto refletido. E tem um detalhe quase poético. Durante o dia, você está protegido, mas sufocado. Durante a noite, há risco, mas também esperança. É o equilíbrio, claro e escuro, calor e frio, humano e não humano. O jogo te obriga a viver nesse espaço intermediário, onde nada é certo e tudo é dolorosamente real. Uma das teorias mais comentadas entre jogadores é a de que os visitantes são, na verdade, projeções mentais do próprio protagonista. Fragmentos de sua própria humanidade se manifestando na forma de pessoas diferentes que batem à porta. Cada visitante representaria um aspecto psicológico: a culpa, o medo, a necessidade de contato, o instinto de autopreservação. Quando você aceita alguém em casa, está aceitando uma parte de si mesmo. E quando rejeita, está tentando se proteger do que não quer admitir que existe. Isso explicaria o título No, I'm Not a Human. Não é uma fala literal, é uma negação interna. Um grito abafado de alguém que já perdeu a noção do que é ser humano.
Outra interpretação encara o jogo como uma alegoria religiosa. O Sol, antes fonte de vida, criado por Deus segundo os cristãos, agora destrói tudo o que toca. Ele é como se fosse o Deus que desistiu do mundo. A luz, símbolo da verdade e da purificação, tornou-se um fogo punitivo. Nessa teoria, o protagonista seria uma espécie de pecador em seu próprio inferno, condenado a testar a própria compaixão. A casa é sua penitência. Cada batida na porta é uma prova, um teste, e os visitantes são anjos caídos, demônios, testando o que resta da sua fé. A cada escolha, o jogador decide se será perdoado ou condenado. Agora vem a teoria talvez mais aceita entre todos que já jogaram, que a resposta talvez esteja no próprio nome do jogo. Não, eu não sou humano. E se o protagonista for o visitante? E se a história for contada do ponto de vista da criatura, tentando provar que ainda tem algo de humano? As falas, as dúvidas, os olhares, tudo poderia ser uma simulação, uma tentativa de se misturar. Tem momentos no jogo que o protagonista tem alguns dos, entre aspas, sintomas de que é um visitante, e isso deixa uma pulga atrás da orelha de quem joga. O jogador acredita estar julgando, mas na verdade está sendo testado. O jogo inverte os papéis. O humano torna-se monstro e o monstro busca ser aceito. Nesse contexto, o vazio seria o espaço entre o que o protagonista foi e o que se tornou. Não um buraco físico, só um abismo existencial. Além do terror e das teorias, há uma camada filosófica bem profunda em No, I'm Not a Human. O jogo reflete sobre o que acontece quando o contato humano é substituído pelo medo, quando a sobrevivência se torna mais importante que a empatia, e como lentamente a linha entre se proteger e ser menos humano desaparece. O jogo tem diversas inspirações indiretas de livros como The Road, de Cormac McCarthy, e The Thing, de John Carpenter. Em ambos, o inimigo é invisível, está entre nós, e em ambos, a confiança é a primeira vítima do apocalipse. No, I'm Not a Human é um lembrete de que a humanidade não precisa acabar com bombas, vírus ou radiação. Ela pode simplesmente se apagar quando as pessoas param de confiar umas nas outras. O design sonoro do jogo é bem interessante. O silêncio é absoluto, talvez para fazer com que cada batida na porta seja algo grandioso mais do que já é. Mas ser silencioso no aspecto de efeitos não significa que ele não tenha trilha. A trilha sonora não tenta assustar, tenta deixar o jogador atento, como se algo estivesse prestes a acontecer o tempo todo. E o mais perturbador é que, às vezes, nada acontece. Você fica ali, parado, ouvindo o nada, e esse nada é o que te enlouquece. O jogo entende que o medo verdadeiro não está no que acontece, mas no que poderia acontecer a qualquer momento. Com o passar das noites, o jogo começa a mudar. Não há mais diferença entre os visitantes, todos parecem iguais. Você já não se importa tanto em decidir. A indiferença substitui o medo, e é aí que o jogo cumpre seu papel. Mostrar que o terror real é o esvaziamento emocional. O vazio não é algo que o jogo cria, é algo que ele revela. A solidão, a dúvida, o medo de errar, tudo isso estava em você antes mesmo de apertar em jogar. No fim, No, I'm Not a Human é mais do que um simples jogo indie, é um espelho distorcido, um estudo real sobre o que acontece quando a humanidade se torna uma lembrança distante.
Ele não é um jogo para ser zerado, somente refletido. Talvez o verdadeiro inimigo nunca tenha batido à sua porta. Talvez o vazio sempre tenha estado dentro da casa, dentro de você. Até a próxima. Obrigado.